Olá velhinho, eu sou o André, esse é o canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme Cena de hoje vamos falar do filme Blonde. Mais um filme sobre a vida de Marilyn Monroe, a grande atriz e ícone de Hollywood. Então, vamos assistir? No dia 16 de setembro foi lançado na Netflix o filme Blonde, mais um filme sobre a vida de Marilyn Monroe. Sendo a nossa Marilyn aí interpretada por Ana de Armas, que traz uma atuação impecável, porque ele traz muitas emoções, muitos sentimentos, né, na nossa história, e essa atriz, Ana de Armas, traz uma interpretação muito fantástica da Marilyn Monroe, de toda essa história, que é uma história bem dramática, um tanto triste, e é uma ascensão, né? É os dois lados de uma vida, o lado de uma menina famosa e o lado de uma menina com traumas e dificuldades. Trazendo ela com seu nome verdadeiro, que na verdade é Norma Jane. Marilyn Monroe a gente vai descobrir ali então, não falando sobre o filme ainda, até porque ela é trazida dessa forma, né? A vida real dela é a Norma Jane e a Marilyn Monroe é o personagem que foi criado, né? Trazendo uma releitura muito ousada, porque na verdade ela se baseia no romance escrito de Joyce Carol, né? Uma autora que escreveu um livro sobre especulações da Marilyn Monroe, né? Porque o que aconteceu de fato a gente não sabe exatamente, né? Sabe-se a partir de notícias, do que a gente se vê na mídia, mas que ela escreveu essa releitura da vida dela e que foi muito bem aceita por críticos. Se tu for ver a classificação dela em relação às pessoas que gostaram e que não gostaram, é muito dividida. Tem 50% de pessoas que gostaram e 50% que não. Então vai muito de cada um. Eu diria que assim, vale assistir, porém saiba que é um filme um pouco pesado, porque ele mostra de fato intimidades, muitas coisas que seriam próprias da vida da Norma Jane. Então se tu quer um filme mais agradável para assistir sobre Marilyn Monroe, né, como esse não é o único, tem um outro que eu assisti que eu achei bem mais interessante, chamado 7 Dias com Marilyn. Esse filme ele conta também sobre a vida, os bastidores da vida de Marilyn Monroe, mas de uma forma um pouco mais agradável, uma forma mais romântica de certa forma também, né? Mais liberta, enfim, é um filme mais agradável de assistir. Porém, né, se tu tem interesse em saber mais, descobrir um pouco mais de como era a vida da Marilyn Monroe, esse também pode ser um filme para te assistir. E antes de eu falar sobre o filme em si, né, vai lá e assiste, né, depois tu vem aqui, eu vou te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui TikTok, Instagram, Quai, o próprio Shorts do YouTube. Te inscreve no canal, porque vai me ajudar muito a trazer mais vídeos como esse, vídeos sobre filmes e novidades, porque ano que vem temos várias, tá bom? Agora falando sobre o filme, de que trata o filme? Sobre o que é na real esse filme. Esse filme não é sobre a vida de Marilyn Monroe, é sobre a morte de Marilyn Monroe. Já trazendo a tradução, Blonde é loira em inglês, ou seja, ele traz o nome do filme, representa a Marilyn Monroe como um símbolo, ela é a loira. E, bom, pelo menos aqui no Brasil o nome chegou como simplesmente Blonde, né? Não foi aquelas traduções que faziam antigamente, que o nome traduzido seria só loira, e no fim eles colocam a loira de Hollywood, não sei o que, né? Eles põem um título assim gigante, nada a ver, que é pra ser mais popular, mas que estraga o nome do filme. Enfim, Blonde é loira. Eles tratam ela justamente como um ícone, que é o que de fato representou ela. Ela foi um ícone, ou seja, Blonde era Marilyn Monroe como um símbolo de beleza, de sexualidade, de sensualidade, utilizado no cinema e que ganhou tanta popularidade naquela época, nos anos 50 e 60, justamente por causa disso, né? De toda esse chamariz que ela trouxe com a beleza, com a graciosidade. Com certeza ela tinha muito talento, senão ela não estaria lá, mas que na visão das pessoas ela acabava sempre sendo um objeto, infelizmente. Um corpinho bonito, uma mulher bonita, e que o filme vem trazer justamente essa visão
de que as pessoas viam ela mais como um produto, um objeto, do que uma visão um pouco feminista, né? Porque, como eu falei, ele é baseado no romance de Joy Carol, e ela traz justamente essa visão um pouco mais deturbada do que realmente de como as coisas aconteceram. E é um filme sobre a morte dela, porque tudo já começa a dar errado na infância dela e depois vai se desenvolvendo numa série de erros e problemas até o final, que todos sabemos, né, foi a morte dela. Agora, falando da história em si, o desenvolvimento da nossa Marilyn Monroe, o filme não perde tempo em mostrar muito o que aconteceu na infância dela. Ele vai direto mostrando, ó, existe um problema, a raiz desse problema era o pai dela, o pai da Marilyn Monroe, que ela não conheceu. E falando também sobre detalhes do romance, o romance ele é uma releitura, são especulações, então temos aí fatores realísticos e fatores fictícios. Então, ela não ter conhecido o pai e ter problemas com a mãe ser uma esquizofrênica e ter tentado matar ela várias vezes, isso é real. Isso realmente aconteceu, não foi criado para o filme. Mas tem alguns exageros, como algumas obscenidades, algumas coisas que ele exagera para dar um tom um pouco mais apontando para Marilyn Monroe, como eu falei antes, como um objeto sexual. Que eu não duvido que tenha acontecido, mas ele dá uma exagerada para mostrar que ela era vista como um pedaço de carne e não como uma atriz, né? Infelizmente. Esse é um filme pesado de assistir, eu inclusive em vários momentos eu tive que pular algumas partes porque é desagradável de assistir, dá raiva até de ver como algumas pessoas podem se aproveitar de outras. E ele conseguiu passar muito bem essa mensagem. Sinceramente, não precisava de 2 horas e 47 para contar toda essa história. Eu acho que ele enfatiza demais alguns pontos que não seriam tão necessários, mas enfim, algumas coisas são histórias, outras são uma forma de enfatizar o trauma, a dor que ela tem dentro dela. E voltando ao início, então, ele mostra somente da infância dela o momento em que ela recebeu um trauma. Um trauma de que o pai dela nunca quis ela, o pai dela sumiu, a mãe dela depois também largou ela e ela foi criada em orfanatos e foi sendo criada assim. Era uma menina linda desde pequena e foi crescendo e com certeza a partir daí ela conseguiu seus papéis em Hollywood, além do próprio talento com certeza dela, mas que a inspiração dela, pelo que a gente pode perceber, foi o pai dela. Porque a mãe dela disse, ó, teu pai é esse ator aqui. Só que um dia ele vai vir. Onde está meu pai? Ele está em Hollywood? Ele está entre os atores? Então eu vou encontrá-lo, eu vou saber quem de fato ele é. E na história real a gente vê que realmente é um ator que trabalhou com essa mãe, a mãe dela, e que só que ela nunca conheceu, né? A partir de testes de DNA foi descoberto isso aí, enfim. Mas no filme ela nunca encontra o pai dela. Depois desse ponto apresentado, desse trauma e dos efeitos desse trauma na vida dela, e dessa motivação que levou ela a ser uma atriz, a gente percebe que o filme pula direto para o ponto em que ela já faz um teste, já é reconhecida, as pessoas vão atrás dela, apesar, né, do preço que ela acaba pagando para chegar lá, e ela já é famosa. Ela já está no meio dos filmes, no meio das coisas todas, e não mostra os detalhes que fizeram ela ficar mais famosa, mostra muito mais os bastidores dessa fama toda. Então, digamos, chegamos ao ponto que ela é famosa, tá, o que acontecia enquanto ela era famosa? E a partir daí a gente observa uma cadência de erros que, por mais que ela avance na carreira dela como uma linda mulher, uma linda atriz, isso atrapalha muito na vida pessoal dela e ela acaba nunca encontrando alguém, um parceiro, até porque ela procura nesses homens o pai dela. Ela procura encontrar o pai dela fisicamente em algum lugar, mas procura encontrar alguém que suprisse essa figura paterna que ela nunca teve. E por isso ela vai se deixando levar por certas influências e cometendo tantos erros e se envolvendo com tantas pessoas de forma assim, tudo bem, eu me entrego inteiramente, fisicamente, porque eu acho que é só o que me resta. E isso acaba criando uma depressão, uma dor, mais acentuando as dores que ela tem do que resolvendo. Sendo assim, mostra muito da vida íntima dela, íntima mesmo, e muitas obscenidades e coisas assim de pessoas se aproveitando dela se entregando para outras pessoas. É o tipo de detalhe que eu prefiro não comentar aqui, mas que dependendo é muito ruim da gente ver as coisas acontecendo, mas a gente vê a história se repetindo, ela atrás de uma pessoa, de outra
entra pensando, este homem vai suprir o que o meu pai não me deu. E a história então vai se desenvolvendo, né, a partir desses erros todos até que finalmente chega a morte dela, né, o que é muito trágico. Agora falando sobre a Marilyn especificamente, a gente começa dizendo que na verdade o nome dela, como eu falei no início, era Norma Jane. Marilyn Monroe foi o nome criado, pelo que a gente entende ali pelo empresário dela, para o nome fantasia, como atriz, para que ela aparecesse como Marilyn Monroe. É um nome bonito, se a gente for perceber como ele soa, como ele parece, Marilyn Monroe. É um nome bonito. Mas o problema dela era com a vida da Norma Jane, de quem ela era de verdade. E no filme a gente mostra esse conflito que ela sente. Poxa, quem é essa Marilyn? Ela via Marilyn muito frondosa, muito bela, muito fantástica e via, poxa, aquela não sou eu. Aquela é outra pessoa, eu não sei quem é aquela ali, mas aquela não é a Norma Jane, aquela é a Marilyn Monroe. Ela muito se referia a Marilyn como uma outra pessoa. E ela se escondia por trás dessa Marilyn, porque os erros dela, os problemas, os traumas, eles meio que sumiam quando ela era Marilyn Monroe. Em partes, né? Porque a gente vê em algumas cenas que enquanto ela está atuando, a história, ela acaba se identificando muito com os problemas da história e aquilo mexe com ela e ela acaba nem conseguindo ser a Marilyn Monroe em alguns momentos, né? E outro detalhe também é que ela era muito problemática no set de filmagem, porque ela tinha esses problemas, essas dificuldades internas, e isso acabava influenciando, atrapalhando ela. Todos queriam ver a Marilyn, a atriz, todo o deslumbre que ela trazia, só que eles tinham que se sujeitar a toda essa dor que ela tinha e não conseguia expressar, muito menos resolver. Então muitos filmes acabavam se atrasando, se dificultando por causa da Norma Jane, dos problemas da Norma Jane, para poder trazer de volta a Marilyn Monroe. Mas ela queria, porque era a Marilyn que trazia algum sentido para a vida dela. E esse era o grande problema. Ela se escondia e estava presa a isso. Só que a Marilyn Monroe era um símbolo sexual, um símbolo de beleza, tanto que aquela visão que a gente tem da Marilyn com um vestidinho branco, com o vento soprando por baixo dos vestidos e mostrando ali a roupa íntima por baixo dela, isso acaba justamente o símbolo da Marilyn Monroe, uma mulher linda que se mostra para o público, criando aquele desejo, aquela atração sexual por uma pessoa, mas ela se mostra e é assim que ela acaba ganhando a sua fama. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, vejam essa maravilhosidade e comprem, porque esta sou eu, é dessa forma que vocês vão me aceitar. E isso acaba trazendo os problemas dela, que parte, como eu falei, do trauma da infância dela, que ela vai tendo muitos homens na vida dela, muitos maridos ou não maridos, mas pessoas com quem ela se relaciona, e ela procura em cada um deles o pai dela. Tanto que quando ela se casa, ela chama o marido dela de papai, de daddy, papai, papai. Pelo menos eu assisti em inglês, eu não sei se em português eles traduziram dessa forma, mas ela chama o marido dela de pai. Tudo bem, em lugares assim pra fora, tem um marido e mulher que chama, ô mãe, vem cá. Só que nesse caso ela está enfatizando que ela procura no marido dela o pai que ela não teve. Ela procura a função de o homem que daria proteção, que instruiria ela de uma menina de, sei lá, 10, 8 anos, para ser um dia uma mulher que pudesse se firmar e não ter medo, e ter a sua posição e não se deixar levar e influenciar por pessoas más ou por outras coisas que pudessem denegrir a imagem dela e a sua integridade, né? Essa função que o pai dela devia dar para ela procurava nos maridos. Alguns maridos ruins que tentavam se aproveitar delas, outros que até tentavam ajudar, mas de uma forma errada, outros que não conseguiam entender quem era a Marilyn porque ela tinha esses problemas e ela não conseguia colocá-los para fora, e nisso ela vai procurando até que ela não encontra. E ela começa a se dopar, a se drogar, levando ao nosso final, falando agora então para o final trágico, onde ela chega ao seu limite, porque toda aquela fachada da Marilyn um dia ia acabar e explodir, porque a Norma Jane não estava bem. Portanto, chega um dia de tantos remédios, de tanto se drogar e tentar fugir, onde a Marilyn não era mais o suficiente, as drogas tinham que suprir, até que ela decide, não, eu vou acabar com a minha vida. Então ela se dopa, toma tudo que é remédio e termina Norma Jane
e Marilyn Monroe. O final, portanto, é o nosso clímax, o ponto mais alto do filme, porque a gente vê que ela vai seguindo de erros, por dificuldades, tentando encontrar a saída, sendo que no final ela não encontrou a saída e ela preferiu terminar essa vida, infelizmente, do que outras coisas. Outro ponto também é que no filme mostra muito ela tendo abortos, né? Ela tem filho com um, com outro, e ela acaba abortando ou por vontade própria, ou por acidentes, ou, digamos, se auto-sabotando para que não acontecesse, para que ela não fosse um problema para a filha dela, que ela não tivesse que repassar esses problemas para a filha dela. Só que isso é a história do filme, não é nenhum fato real que diga que ela teve esses abortos e esses problemas todos. Bom, a vida da Marilyn, pelo que a gente pode ver, então, não foi tão mar de rosas quanto parece. Por trás de toda a fama e a beleza existia uma lepra, um problema, um trauma que nunca foi resolvido, que levou ao fim da nossa querida e bela atriz de Hollywood. Ela podia muito bem se encaixar no filme Os Miseráveis, porque essa vida dela, que parecia que ia, mas no fim não ia, era tão terrível quanto parecia ser na fachada de tudo que se mostrava para o público, né? E Os Miseráveis, inclusive, é um filme que eu recomendo muito vocês assistirem. Eu tenho que reassistir de novo porque é muito fantástico, mas enfim. Falando sobre esse filme, ele é bom, ele é ruim ou ele é regular? Esse filme é quase um documentário, ele traz uma versão e uma visão muito pesada sobre a vida dela. Então, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. E não é um filme que traz uma linha de raciocínio onde a gente consegue encaixar as peças e entender de forma clara e ver que uma coisa aconteceu por causa da outra e que tem um início, um meio, enfim. Ele meio que vai trazendo uma série de acontecimentos que vão contribuindo, como eu falei, já que é um filme sobre a morte dela, contribuindo para que ela venha se enchendo até o momento que ela estoura. Então, por causa disso, ele acaba sendo um filme desagradável de assistir, porque estamos vendo uma vida em ruínas e não uma vida crescendo e se tornando uma bela atriz. Ela já era uma bela atriz, só que a bela atriz que estava lá em cima era diferente da Norma Jean que estava lá embaixo e cada vez mais para baixo. Se fosse classificar por ser muito bom ou muito ruim, eu acho que eu acabaria dizendo que ele é muito ruim, mas tem vários pontos que ele traz sobre a Marilyn Monroe, pela famosidade dela, sobre algumas coisas muito realistas. Então eu acho que ele é um filme regular. Não é um filme que tu assiste e pensa, olha que maravilha, eu quero assistir de novo em algum momento, sair transformado. A sensação que a gente tem não é uma sensação muito agradável. Então ele é um filme regular. Ele cumpre muitos pontos técnicos, ele apresenta a história, só que não é uma história tão interessante vista por esse ponto de vista. Pode ser que muitas pessoas amem e gostem, mas na minha opinião é um filme regular. Tendo outros filmes, por favor, comente aqui embaixo e diga pra eu assistir o que eu vou assistir e trazer aqui pra vocês. Mas, além disso, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, porque eu sei que tu já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Produzena.